Eu já vou avisando, se você tem problemas respiratórios, já prepara 2 bombinhas de ar aí, meu parceiro, porque esse episódio vai te deixar sem fôlego. O episódio já começa com o corno do Akainu reclamando do porquê os pivetes de palha estão em Egghead. O Barba de Moita fala que, de acordo com o relatório, parece que os pivetes de palha estão se alinhando ao Vegapunk. Os marinheiros falam que a Cip-Zero tentaram entrar na ilha, mas o Shaq e a Pitágoras não quiseram deixar. O Akainu já fala que o Vegapunk, vulgo Einstein da Shopee, já sabia o plano da Cip-Zero de botar ele num paletó de madeira. Então foi por isso que a Cip-Zero teve que entrar na base da porrada. O Akainu já fala que isso é como uma declaração de guerra contra o bando do Imperador, que queria que os pivetes da Cip-Zero tivessem perguntado a ele primeiro. Ele fala que se o Vegapunk estiver realmente aliado ao Luffy, a marinha vai acabar perdendo um número absurdo de tropas. O Lava Gil já pergunta onde está o Kizaru, e o Barbudão fala que ele já partiu direto pra Egghead devido a outra missão que ele já está trabalhando. O Akainu fala pro Rob Lute esperar a chegada da marinha e que o Tigrinho não pode enfrentar o Luffy de jeito nenhum. Lá na ilha de Egghead tava todo mundo evacuando, porque aquele lugar ali ia virar um campo de guerra. O Jinbei manda o Chopper carregar a Bonnie, porque ele vai levar o Atlas até o Frank. A menina apanhou igual tapete sujo e alguém tem que cuidar disso, né? O Jinbei já fala pro pivete de palha aí com ele, mas quando percebeu, o Luffy já tinha metido o pé dali e tava pronto pra esbagaçar o Rob Lute. O Luffy manda eles irem primeiro, que agora ele tem assuntos pendentes a resolver. O Luffy reclama do que o Lute fez com a Atlas, mas o Rob Lute tava cagando pra isso. O Jinbei já fala que agora não é hora de brigar, mas eu só acho que nem dá pra chamar isso que vai acontecer de luta, né? O irmão do Sop fala que não pode arranjar confusão com o Imperador e fala que o Tigrinho tá arranjando sarna pra se coçar. Porém, o Rob Lute tá doidinho pra se transformar em gatinha. Então o Rob Lute e o Luffy começam a se encarar que nem naquelas novelas mexicanas. O Luffy fala que o resto é com o Jinbei e com o Chopper. O Luffy já parte ao infinito e além. Porém, o Rob Lute para o soco do pivete de palha e logo já arremessa o Luffy pro chão e começa a dar sequência de ataque que o Luffy desvia. No estilo Sanji, o Luffy começa a chutar o felino que voa pra longe. O Luffy já ativa o haki do armamento e o Lute também ativa o seu. Só não sei em quem ele vai fazer esse exame da próstata. O Rob Lute e o Luffy começam uma trocação de ataques insano, que geram a ilusão de vários braços socando ao mesmo tempo. O Luffy consegue segurar o braço do Lute e em seguida tenta socá-lo, só que o Tigrinho foi rápido e desviou. E revida com uma bufetada que arremessa o Luffy pra longe e o Luffy cai no estilo Vingador. O Luffy se pergunta o que é aquilo no cartaz de procurador do pivete de palha. O noiado do Luffy solta um sorrisinho de canto e fala se deixou a gatinha curiosa, e o Lute responde que sim. O Luffy respira fundo e se lembra de como se transformou em um ano. De repente começa a tocar um samba muito louco que era os tambores da macumba. O Luffy começa a ficar loucão dizendo que tá sentindo. Meio lá ele, isso daí, hein, garotão. O irmão do Sop se pergunta o que diabos está acontecendo e o Luffy vai ativando o modo Nevou por todo o corpo. O Luffy começa a achar o bico do nada e ativa a forma do pica-pau biruta e começa a lançar uma rajada de raios que destrói todo o ambiente ao redor. O Lute já dá uma risada de psicopata, o Luffy do nada vira até a escala e começa a gastar o bico. O Chopper se pergunta se aquele é mesmo o Luffy e esse realmente é o Luffy, depois de cheirar 3 sacos de pó descolorante que nevou até o pentelho do saco. O Jinbei se pergunta se aquele é o guerreiro da libertação. O Rob Lute fala que isso vai ser divertido, mal sabe ele da surra que vai tomar. O Luffy começa a transformar todo o chão em borracha e logo em seguida mete um sorriso demoníaco. E do nada brota na frente do Rob Lute parecendo um demônio de cabelo branco. O Rob Lute toma um megaton na cara e sai pingando no chão que tá transformado em pula-pula e bate na parede. O Luffy começa a tropeçar como se tivesse acabado de tomar uma garrafa de 51. A astúcia então diz que todo homem é idiota. Os Mugiwaras estão vendo tudo pela câmera e o Sop se pergunta se o Luffy tomou banho de água sanitária porque tá todo branco. A Nami então fala que esse é o Luffy que botou o Kaido pra jogar no Vasco. O Shaka fica surpreso com o guerreiro branco e até o Vegapunk do outro lado sentiu a presença do Luffy. O Luffy começa a se perguntar se o cara de pombo caiu só com um cumprimento desse. Mas se de um lado tem um deus que derrotou Shenlong da Shopee, do outro nós temos um psicopata frio e calculista que quando fez 18 anos, o exército que serviu ele. O Rob Lute já se levanta dizendo que o Luffy tá abusado como sempre e isso deixa ele muito pistola. E ele vai lá e mostra pro Luffy que ele também tá de visual novo e se transforma em gatinho. E olha a sede de sangue desse noiado. Se o Luffy cheirou um pó descolorante, esse aí cheirou uns 7 pacotes de café maratá. O cara do pombo já sai das chamas com o rabo pegando fogo e gritando o nome do pivete de palha e dizendo que ele não é o único que ficou mais forte. A Nami e os outros se perguntam se o Rob Lute sempre teve essa transformação maldosa. O Kaku já fala pro Lute parar, que eles ainda não têm permissão. Só que o Lute parece aqueles adolescentes que não ouvem ninguém e se acortando no giro em direção ao Luffy. O Tigrinho começa a rodear o Luffy na velocidade da luz e o Shaka fala que isso é muito raro, porque na maioria dos casos uma zona desperta rouba a personalidade do usuário. E o Luffy já tava ficando vesgo de tanto que o Rob Lute rodopiava. Só que o haki da observação do Luffy tá em dia e ele consegue desviar do ataque fácil. Mas se o ataque pega no Luffy, ele ia morrer e ia voltar com a marcha ré cuspindo fogo pela bunda. Isso eu tenho certeza. O Luffy começa a debochar, manda o Rob Lute se lascar e chama ele pro pau. O Rob Lute sai correndo atrás do Luffy enquanto sai derrubando todas as construções que bica pela frente em Egghead. O Chopper e o Jinbei já ativam o Alok e sai dali mais rápido que notícia ruim. O Jinbei fala pro Luffy pra ele não causar uma guerra, só que aí já sabe, né, entrou no ouvido e saiu no outro. O Luffy tá cagando e continua brincando com seu amigo
amigo do passado. O Luffy deu uma de Gabriel Medina e saiu surfando pelos prédios. O Vegapunk aparece no laboratório perguntando pro Shaka se o Guerreiro Branco apareceu. O Frank fica louco de ver o velhinho. Esse aí tá doidinho pra ser bancado e ganhar um iPhone. O Soap pergunta como ele chegou tão rápido, já que tava lá embaixo faz pouco tempo. O Vegapunk pergunta pros pivetes de palha como o Luffy atingiu esse nível. A Nami fala que nem eles sabem direito e fala que deve ser o poder da fruta da borracha. O Vegapunk fala que essa fruta não existe no antigo livro de frutas do diabo e todo mundo fica surpreso. E o velhote fala que o Luffy nessa forma é lindo de bonito. Tô achando que esse véi, ao invés de dar pro Frank, quer dar pro Luffy o iPhone. O Vegapunk fala que não vê a hora de conhecer o Luffy. O Sanji fala se ele sabe de alguma coisa pra abrir a matraca. O Frank pergunta o que aconteceu com o seu capitão. O velhote fala que essa forma se parece com um deus dos livros antigos. O Sanji fala que o Luffy é só um Zé Ruela mais burro que uma porta. A Robin pergunta se o velhote realmente afirma que essa forma é de um deus. O Vegapunk diz que é realmente isso, um deus que se faz de bobo e arranca um sorriso da rapaz, e que ele era um guerreiro da libertação, também conhecido como Deus do Sol Nika. A Nami diz que nunca ouviu esse nome na vida. O Linguinha de Cachorro diz que é de se esperar, já que ele foi apagado da história, mas enquanto as pessoas desejarem por ele, ele jamais desaparecerá. O Vegapunk já se empolga e diz que tudo que há neste mundo nasceu através do desejo, como por exemplo as frutas do diabo, e todos os poderes representam diferentes futuros da humanidade. Então, por ser contra a mãe natureza, eles são odiados pelo mar, e por isso os usuários de Akuma no Mi não conseguem nadar. Ele fala que os usuários avançados é que vivem em realidade diferente, a qual ninguém jamais sonhou. Enquanto isso, a porrada tava comendo solto. Na teoria do velhote, você não precisa pensar se existe uma divindade ou não, e pergunta se esse mundo não é uma loucura. Enquanto o Luffy e o cara do pombo estão destruindo tudo, aparece o Sentomaru, filho da Thaís Carla, fala que a Egghead não é um parque de diversões para Cip-Zero e os piratas. O Dendemushi dele toca e ele fala que tá de folga, só quer o Vegapunk na linha. Aí ele pergunta o que ele deve fazer, já que a Cip-Poo são seus aliados e os piratas seus inimigos, e se era para lutar ao lado da Cip-Zero. E o Vegapunk fala que nem a pau, já que a Cip-Zero tava ali para entregar sua cabeça de bandeja pro governo mundial. O Sentomaru pergunta que cagada que o Vegapunk aprontou para isso acontecer, mas não tem tempo do Vegapunk explicar. O velhote fala pro filho da Thaís Carla afastar a Cip-Zero, mas o Sentomaru fala que isso vai fazer dele um traidor. O Vegapunk fala que ele tem razão e precisava perguntar sua opinião antes. O velho da iPhone começa a fazer uma chantagem emocional, dizendo que ele salvou o Sentomaru da pobreza no passado. O Sentomaru deu o braço a torcer e se juntou ao Vegapunk. O irmão do Soap fica em choque, já que o filho da Thaís Carla possui 3 serafins, então essa luta vai ser muito difícil. O Kaku manda o S-Bird derrubar eles, porém não funcionou, afinal Sentomaru tá no controle de tudo. A Stussy fala que dessa vez eles não têm chance e que pegaram num pau melado de bosta. O gordinho Bololô manda o S-Bird se livrar dos dois. O S-Bird já prepara o brinquedo de explodir Meleton e atira, porém o Kaku e a Stussy escaparam. A Stussy fala que agora eles estão lascadinhos, já que o Sentomaru tem prioridade sobre o chip de autoridade dele, já que os serafins seguem uma hierarquia. E os Gorosei estão no topo dela, seguido pelo Vegapunk e depois o Sentomaru, e por último o Zé Ruela da Cip-Poo. A Stussy fala que eles não podem nem pedir ajuda pros 5 anciões via Dendemushi, já que os serafins só recebem ordem presencialmente. O Kaku já chama o Lute de maldito por não ter pensado nas consequências. Em seguida vimos o Lute correndo atrás do Luffy igual um gato caçando o rato, só que o Luffy tá fazendo um pouco caso do tigrinho. O Luffy já gira seu braço que nem ioiô e já lança um Gomu Gomu no pistol no chão que rebate bem na cara do Lute. É, meu parceirão, essa aí é a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação e nessa aqui o Luffy bate, como reação o Lute apanha. O Sentomaru já manda o S-Snake guiar os pivetes de palha para o foguetão a vácuo, para que eles cheguem no domo da fronteira. Ele também manda o S-Hawk para conter a Cip-Zero. O Jinbei então fala com o Chopper que todos esses de pele morena se parecem muito com os ex-Chichibukai. O Chopper diz que realmente parece. O Jinbei fala que não acredita que o governo mundial tá trabalhando com o clonagem. O Serafim parte pra cima da Cip-Zero que diz que seu plano foi por água abaixo. Vimos 3 figurantes botando seus brinquedos de furar moletom pra funcionar, porém não afetava em nada o S-Bear. O Lute já lança o corte no ar com sua pata, porém o Luffy desvia e o ataque corta uma construção. O Luffy já enrola sua mão em um coqueiro pra disparar o ataque no Rob Lute, porém ele acaba desviando e o Luffy dá de cara com a árvore. O Rob Lute no estilo Sanji sai pulando no ar, só que o Luffy faz o coqueiro de borracha e pula em direção ao Lute, que já recebe uma cabeçada bem no pé da barriga só pra ficar esperto. O Luffy já começa a rachar o bico com a situação que nem um cracudo. O Luffy já avista o filho da Thaís Carla e vai cumprimentar ele, dizendo que fazia mocota que eles não se trombavam. O Sentomaru fala pro Luffy não vir de gracinha com ele, já que eles são inimigos. O Bolo Fofo pergunta se o pivete de palha vai ajudar a tirar o Vegapunk daí. O Luffy diz que sim, já que ele o pediu. O Sentomaru diz que não confia no Luffy, que não acredita que ele foi nomeado em Yonkou, que essa aparência dele não faz o menor sentido. O safado do Rob Lute na crocodilagem já tá com o Sentomaru por trás, e esse psicopata diz que é só eliminar o comandante, que assim os serafins vai ouvir suas ordens. E o episódio acaba. E mano, que episódio foi esse? O Luffy brincando com o Lute e o safado pegando o Sentomaru por trás. Se você não quer ser pegado por trás, já deixa o likezão, porque eu sei que você é safado, ainda não deu o like. Se inscreve e ativa o sininho pra não perder nada do que vai rolar de One Piece por aqui. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo recap.